Hoje a gente vai falar sobre um desenho que não é tão amado quanto os outros da sua época. É um desenho que muitas pessoas acham bobo e tem um certo preconceito com ele. Mas esse desenho tem uma coisa profunda dentro dele que a maioria das pessoas não notaram. O desenho que a gente vai falar hoje é Clarencio, o Otimista. Um desenho que pra mim particularmente é muito injustiçado. Só que para ser mais específico, a gente vai falar sobre um grande sentimento de vazio que a gente consegue sentir ao assistir esse desenho. Ele é um desenho que pode trazer um certo desconforto e um sentimento ruim para as pessoas que estão vendo ele, porque ele pode trazer memórias da vida real para quem tá assistindo. Você tá no canal Por Trás da Fechadura. Se você não me conhece ainda, eu sou o Phantom e bem-vindos ao meu canal. Se você puder já ir deixando o like e verificar se você tá inscrito no canal, me ajuda bastante. Vamos hoje falar sobre o sentimento de vazio que acontece em Clarencio, o Otimista. Clarencio é um desenho bem fofo do Cartoon, onde a gente tem um menino que se destaca na sociedade por ser feliz. Algo que pouca gente é de verdade no mundo real, porque tá faltando felicidade nas pessoas. O Clarencio é um garoto nesse desenho que, se você assistir esse desenho depois de adulto, você vai ver que ele passou por um monte de coisa. Mas mesmo passando por diversas coisas ruins, que a gente vai entrar em detalhes já já, ele decidiu encarar todas as situações de uma forma otimista. Se a gente olhar para a vida do Clarencio, a gente vai ver, por exemplo, que ele passou por uma separação dos pais dele muito cedo. Algo que é bem traumático para qualquer pessoa passar em qualquer idade. Mas é mais pesado quando se passa por isso quando você é criança. E o Clarencio passa por isso. Ele tem um pai ausente no desenho que é um pouco suprido pela figura do Xadão, que é o padrasto dele. O mundo ao redor do Clarencio não é um mundo tão feliz também, mas ele por si só faz a própria felicidade. Ele mora em uma cidade pequena, meio monótona, meio cinza, igual a várias cidades que a gente tem na vida real. E nesse tipo de cidade, geralmente, é bem fácil você cair numa rotina chata, onde você faz as mesmas coisas todos os dias, seja você criança ou adulto, e você acaba caindo numa rotina chata. A própria rotina dos personagens desse desenho são como uma rotina de pessoas da vida real. É um cotidiano diferente do que a gente vê em, por exemplo, Apenas um Show ou Hora de Aventura, onde a gente tem o fator da fantasia. Em Apenas um Show mesmo, em todo episódio acontece alguma coisa maluca, sobrenatural, que dá uma identidade pro desenho. E em Hora de Aventura também, é o cotidiano do Finn, que é um aventureiro que passa por diversas coisas meio RPG, sabe? E esse fator da fantasia não acontece em Clarencio o Otimista. O Clarencio tem um universo mais realista, onde a maioria das coisas que acontecem ali são coisas que acontecem no mundo real, e o universo desse desenho é como se fosse a nossa sociedade. E talvez é por isso que as pessoas não gostam tanto desse desenho. As crianças e adolescentes, que é a maior parte de quem assiste desenhos, tende a gostar mais de desenhos que tenham fantasia, porque fantasia é uma coisa interessante. Mas isso que as pessoas não gostam, que é o Clarencio ser um desenho mais realista, é justamente o que dá uma boa identidade para esse desenho, que faz esse desenho ser bom e que traz também esse sentimento profundo de vazio dentro dele. Por ser um universo mais realista, a gente consegue trazer muitos sentimentos desse desenho e consegue também se identificar de maneira mais fácil com alguns personagens. Clarencio consegue trazer pra gente várias coisas. A gente consegue se identificar com esse garoto se a gente já tiver passado pelas coisas que ele passou durante a sua infância. Tipo lidar com a separação dos pais, por exemplo. Muitos brasileiros, a maioria dos brasileiros, passam por isso bem cedo. E o fato do Clarencio tentar se manter otimista traz pra gente um sentimento familiar também. O sentimento que a gente tem quando é criança de que tudo vai dar certo, independente do que acontecer na sua vida. Sentimento esse que a gente perde quando cresce. O otimismo do Clarencio nada mais é do que uma mensagem de esperança nesse desenho. O otimismo salva ele de todas as situações. Se o cotidiano dele tá chato, otimismo. Se ele passou por uma situação traumática, otimismo. E se não tem mais esperança, ele responde sendo otimista também. E olhar para os episódios desse desenho e se lembrar do quanto a gente da vida real já foi otimista, mas o mundo tirou isso da gente, traz um vazio enorme. Mesmo que seja difícil o mundo real, a gente como ser humano fazia o certo quando era mais jovem, agindo de maneira otimista. Mas não agimos mais assim a maior parte do tempo quando a gente cresce.
Em outras palavras, a gente não age mais como Clarencio age. E quando vemos esse desenho, vemos uma parte do nosso passado representado no desenho. Uma parte melhor do que a gente já foi em vida como ser humano. O Clarencio lembra bastante a filosofia do estoicismo, que eu já mencionei em alguns vídeos desse canal, que resumidamente é uma filosofia que tenta te ensinar que não adianta você se preocupar com coisas que você não pode controlar, que a gente tem que aceitar a vida do jeito que ela é e tentar viver bem com coisas que a gente não pode controlar. Um exemplo que eu gosto de usar bastante para explicar o que é estoicismo é sobre uma pessoa não gostar de dias chuvosos, por exemplo. Você, como ser humano, não pode controlar se vai estar chovendo lá fora quando você sair para trabalhar ou para estudar. Então, a melhor coisa que você pode fazer como ser humano é simplesmente aceitar a vida como ela é, que alguns dias vão ser chuvosos e você não pode controlar isso. Essa filosofia fala para a gente aprender a conviver com os nossos problemas de forma otimista, assim como Clarencio faz. E é justamente todo esse otimismo que pode ser responsável por trazer pra gente um sentimento um tanto quanto perturbador. Se a gente assistir a esse desenho, a gente consegue conectar ele com a nossa vida real e pensar quantas vezes a gente deixou os problemas mundanos nos afetarem. Muitas vezes, problemas que poderiam ser evitados se a gente tivesse otimismo. Os traumas do Clarencio nesse desenho são muito similares aos traumas da gente da vida real. Mas quantas vezes você já lidou com esses problemas da forma que o Clarencio lida? É algo profundo de se pensar. E é algo que esse desenho traz pra gente. Talvez algumas pessoas vendo esse vídeo achem que eu acho esse desenho perturbador ou de terror, mas não é por esse caminho. Esse desenho é um desenho infantil feito pra gente dar risada. Mas como todo desenho infantil, ele é feito por pessoas adultas que passaram por coisas da vida adulta e estão tentando representar as memórias da vida deles durante esse desenho. E esse desenho tem uma qualidade muito boa em trazer esses sentimentos que os autores já passaram, que as pessoas da vida real já passaram pra gente, espectador. E quando eu digo que Clarencio é um desenho injustiçado, é por causa disso. As pessoas dão muita atenção pra desenhos que tem fantasia, guerra, essas coisas, só que elas acham ruim quando um desenho traz pra gente sentimentos. Clarencio é provavelmente o único desenho dessa época do Cartoon Network, que teve tantos desenhos bons, que consegue trazer pra gente o sentimento dos episódios de forma direta, justamente porque ele é o único desenho que não tem tanta fantasia. Desenhos como Hora de Aventura, Apenas um Show, Steven Universo trazem pra gente filosofia, trazem pra gente sentimentos que eles estão tentando abordar de maneira mais indireta, porque ali não é um universo realista, digamos assim. Aí as pessoas não gostam desse desenho e é uma pena, porque esse desenho é muito bom. E uma das melhores coisas que esse desenho do Clarencio tem é isso que ele consegue trazer pra você. Ele consegue fazer você perceber e sentir o vazio que ele tá abordando em todos os episódios. O vazio de não sermos mais pessoas otimistas na nossa vida.